Estamos no 17º dia para um rompimento sobrenatural com os céus abertos. E nesse dia nós vamos falar de como extrair o orvalho dos céus. Em Provérbios capítulo 3, versículo 19 e 20 diz: O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Na Bíblia, o orvalho está associado ao céu aberto. Em Deuteronômio 33, 28 diz: Os céus destilarão orvalho. O orvalho na Bíblia está relacionado à bênção da frutificação e da multiplicação. Quando Isaac abençoa Jacó, em Gênesis 27, 28, ele diz: Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Observe que o orvalho dos céus está relacionado à frutificação da terra, do trigo e do vinho, da gordura. Quando o orvalho cai, então ele traz vida à terra e a terra pode produzir os seus frutos. Quando o orvalho de Deus cai sobre você, você recebe aquilo que possibilita você frutificar e multiplicar. Sem o orvalho de Deus, você não consegue frutificar, você não consegue multiplicar, você não consegue crescer e não consegue avançar. Uma terra sem receber o orvalho, ela não frutifica. Assim é o cristão, assim é o discípulo de Jesus Cristo. Se ele não recebe o orvalho da presença de Deus, ele não frutifica. A Bíblia diz que a descida do maná para o povo de Israel no deserto estava associada à descida do orvalho. Em Números capítulo 11, versículo 9 diz: E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Observe que desce o orvalho e desce o maná. Quando o orvalho não desce, então a terra não pode frutificar. Você não consegue dar fruto, você não consegue crescer, você não consegue romper se você não tiver esse orvalho que desce de Deus sobre a tua vida. Em Ageu capítulo 1, versículo 10 diz: Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Quando os céus retêm o orvalho, a terra não frutifica. Quando você não recebe o orvalho da presença de Deus, você não consegue frutificar. Talvez seja por isso que muitas pessoas tentam e não conseguem, não avançam, não conseguem romper na área espiritual, não conseguem romper na vida ministerial, não conseguem romper na vida profissional, não conseguem romper na vida conjugal, sentimental, porque lhes falta o orvalho. Você pode até plantar uma semente na terra, mas se você não regar, aquela semente não vai crescer, porque aquela semente precisa da água para gerar vida e crescer. Quando você passa tempo na presença de Deus, então você recebe o orvalho do céu sobre a sua vida. Você conhece a história de Jó? Jó foi um homem muito abençoado, uma família abençoada, tinha muitos bens, gados, ovelhas, muitas terras. Como que ele conquistou todas estas coisas na vida dele? Um dos segredos está no capítulo 29, versículo 19, que diz o seguinte: Aqui é o próprio Jó dizendo: A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre meus ramos. Qual é a analogia que ele está fazendo aqui? Eu sou uma árvore, e as raízes dessa árvore estão estendidas junto às águas, elas estão captando água lá de baixo, do fundo da terra. E os galhos desta árvore, as folhas, estão recebendo o orvalho que está caindo do céu. Então ele recebia o suprimento por baixo e por cima. Ele recebia o suprimento da terra e do céu. Então ele cresceu, ele frutificou, ele multiplicou. Deus abençoou ele grandemente, porque vinha sobre ele esse orvalho e ele crescia em abundância em todas as áreas da sua vida. Se você deseja crescer, você precisa receber o orvalho de Deus. Você precisa ser como essa árvore. Olha o que diz Salmos capítulo 1 a respeito do justo.
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Observe que a palavra de Deus, ela diz que se você recebe esse orvalho dos céus, então a sua vida vai prosperar, vai multiplicar, vai crescer. Se até o momento você não tem crescido, você não tem frutificado, você não tem multiplicado seus bens, multiplicado em todas as áreas da sua vida, talvez seja porque lhe está faltando o orvalho dos céus. Existe uma verdade aqui. Para você receber o orvalho dos céus, você precisa estar aberto. Você não pode estar fechado. A sua vida precisa estar aberta para receber o orvalho. Deus é quem envia o orvalho, mas você precisa abrir o coração para receber. Abrir a sua vida para receber, para que esse orvalho venha entrar em você e venha gerar frutos. Algo interessante a respeito do orvalho é que ele tem a tendência de cair à noite, nas madrugadas, ou logo ao amanhecer. Oséias 13:3, como orvalho da madrugada. Outra coisa interessante do orvalho é que na maioria das vezes ele vem de forma sutil, você nem percebe. Ele vai caindo devagar, mas progressivamente. E depois de um período longo, você percebe a sua existência. De forma imediata você não consegue perceber, mas depois de um tempo você consegue perceber a sua existência ali. Quem é o orvalho na Bíblia? É o próprio Deus. Em Oséias capítulo 14, versículo 5, 6, diz: Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como Líbano. Estender-se-ão os seus rebentos, e a sua formosura será como da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Observe que o próprio Deus é o orvalho. Às vezes você passará por alguma situação na vida que, a julgar pela aparência, parece ser situação de trevas. As trevas sempre estão relacionadas ao mal, mas mesmo naquela circunstância que aparentemente parece ser trevas, Deus pode derramar o orvalho sobre você. Você também pode passar por alguma circunstância que aparentemente você não está percebendo o agir de Deus. Parece aquele orvalho que cai e você não percebe, cai tão sutil que você não vê. Mas coloque a sua confiança em Deus, confie nele, porque ao longo do processo, com o passar do tempo, você perceberá que Deus está ali. Com o passar do tempo, você terá essa percepção da presença de Deus naquela circunstância que, a julgar pela aparência, você diz até que foi abandonado por Deus. Nunca fale isso, porque Deus jamais te abandona. Ele sempre estará com você. Mesmo que às vezes ele pareça como esse orvalho que cai tão sutil que você não percebe, mas ele continua presente com você. Quando você permanece fiel a esta palavra, então você consegue romper nas áreas da sua vida, porque você sabe que Deus não te abandona jamais. Ele sempre estará com você para te abençoar, para te guardar, para te proteger. Creia que Deus é o orvalho do céu que cai sobre a sua vida. E se você recebe esse orvalho, então você consegue crescer. Você consegue frutificar, você consegue avançar, você consegue romper em todas as áreas da sua vida. O orvalho vem dos céus e Deus é o próprio orvalho para suprir todas as suas necessidades.